Bom dia, então, bem-vindos ao nosso curso aí de análise espacial de sistema de transporte utilizando QGIS. Nós estamos na quarta semana, segunda aula. A gente vai ver aqui mais 3 técnicas de análise que eu separei aqui para vocês, que seria os polígonos de Voronoi, a análise ponderada, né, com a HP e também o mapa de calor, o mapa de kernel, tá? Então, tá aqui, ó. Então, nós vamos falar destas três técnicas aí, tá? Deixa eu pegar aqui o telinho. Bom, polígonos de Voronoi é considerado aí uma das técnicas mais interessantes para a gente definir as áreas de abrangência a partir de localizações, né, pontuais. Tá? Então, mesmo se você tiver um mapa de polígono, aí você pode até converter o mapa de polígono para um mapa de centroide, né, que é calcular o centro de massa da geometria de polígonos e depois criar a área de abrangência a partir dessa malha de pontos. Então, você entra com uma rede de pontos e ele, a cada 2 par de ponto, ele vai traçar a mediana ali, né? Então, é exatamente uma coisa semelhante a essa animação aqui que está mostrando para vocês aqui, que ela vai crescendo até a distância média entre 2 pontos e vai fechando os polígonos, tá? E vocês vão ver que lá na interface do QGIS tem até um parâmetro que você diz lá quanto, eu não me lembro a unidade, até quanto que ele deve crescer para as áreas que vão ficar para o lado de fora aqui, né? Então, você vê que esse roxo aqui está crescendo, 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 mas ele tem que ter um limite, né? Senão ele vai infinitamente aí. Aí eu não sei se você coloca o dobro da distância de qualquer outro ponto. Eu sei que tem um parâmetro lá que você usa para fechar esse polígono, né? Senão não tem como ele definir a área desses polígonos que ficam em volta aí, tá certo? Então, é uma ferramenta que ajuda a resolver problemas de abrangência, né, para análise de proximidade, útil para verificar até onde chega a influência de uma determinada localização, né, que é só espacial, né, não leva em contexto aí a rede, por exemplo, de transporte. Isso já é uma outra aplicação que a gente vai ver amanhã, para que sejam tomadas decisões aí sobre a área de abrangência em relação à distribuição de um objeto geográfico. Então, exemplos aí de aplicações na área de epidemiologia, geomarketing, né, para escolher o melhor local aí para criar um empreendimento, com estudos da área de influência de cada estabelecimento em conjunto com outras informações que você tem ali em outras camadas, né, para tomada de decisão, planejamento urbano, enfim, tem diversas aplicações aí, tá? Então, é uma ferramenta que está aí disponível, tá? Ou através de interface gráfica e também, se você verificar daquelas 1000 e tantas funções do PostGIS, você tem uma lá que faz o polígonos de Voronoi também, né? Então, se você não tiver, um dia você tiver num outro SIG, né, vocês não estão utilizando o QGIS, mas eu sei que no PostGIS tem essa função. Então, assim como eu acabei de executar um SQL ali para fazer uma atualização, eu posso fazer também uma atualização de uma coluna numa tabela de pontos, criando uma segunda coluna de polígono, que são os polígonos de influência de cada ponto. Tá? Aí eu poderia ter duas colunas geométricas na mesma tabela. O ponto e o polígono de Voronoi, que se originou a partir de cada geometria de ponto. Tá? Então é possível ter essas duas coisas, né? Muitas vezes a gente faz isso para mapas de municípios, né? Você tem um mapa de município que quer guardar a sede do município com a geometria de ponto. Porque a sede do município não é o centroide, a sede do município é realmente onde está lá, normalmente a estação ferroviária, né, de cada município aí.
e aí você tem então a possibilidade de ter essas duas geometrias na mesma tabela, tá? Bom, então tem um exercício proposto aí para vocês, que executar aí, lembra que vocês têm agora então essa tabela de poços tubulares, tá, de Goiás, e eu vou pedir que vocês entrem lá no site do, do CIEG, que é um órgão estadual aí de Goiás, e baixa do WebGIS deles lá, um outro shape, que é o shape de estações de captação de água. Só que é o seguinte, há 2 semanas atrás eu estava com uns alunos também que foram buscar alguns dados nesse site e ele estava fora do ar, tá? Então, se por acaso o site estiver fora do ar, eu coloquei uma observação lá no roteiro que, na verdade, esses dados aí já estão disponíveis no material de vocês, tá? Se vocês olharem lá na pasta do curso AET, dados CIEG, você tem um arquivo zip ali, ó, captações, exercício, tal, ok? Então já está lá disponível o shape que eu baixei do site do... Mas se quiserem ver lá o site, tem outras camadas interessantes lá, se vocês quiserem buscar, está lá também. Mas se ainda estiver fora do ar, o arquivinho shape zipado já está ali, é só descompactar ele e utilizar, tá? Então esse shape ele tem vários atributos e eu quero saber aqui, né, quais são os poços, que é os pontinhos roxos aqui, que estão mais próximos de cada estação de captação de água. Então você imagina aqui que os pontinhos verdes é onde você vai colocar as estações que vão distribuir água para o município. Então você quer puxar a água dos pontinhos rosa para os pontinhos verdes. E aí qual que é o menor caminho? Então esse mapa de Voronoi permite você ter exatamente esse mapeamento. Com 2 cliques você tem isso daí para o estado de Goiás todo, né? Então está previsto lá nesse exercício vocês executarem essa função, tá? Perceba que tem aqui exatamente esse parâmetro aqui, que ele chama de uma percentagem da extensão. Quer dizer, quantos por cento aqui que ele vai estender além do retângulo envolvente mínimo, se não me engano, dessa malha de pontos. Tá? Porque ele tem que fechar o polígono em algum lugar aí, né? Então, em volta aqui da área tem que estar fechado para você ter a área desses polígonos, tá? A vantagem dessa interface é que você só escolhe a camada ali de captações, né? Executa e ele vai, inclusive, para cada polígono desse, que foram originados das estações de captação de água, esses polígonos eles recebem, né? Eles herdam os atributos dos pontos de entrada. Então, todas as colunas que estavam aqui nas estações de captação de água, agora vão ficar aqui copiados no mapa de polígonos da camada de saída. Ok? Bom, o resultado depois vai ser isso daqui, né? Você vai ter que, numa segunda etapa, você vai ter que pegar os pontos de poços e associar ele a cada área de abrangência das estações de captação de água. Então, vocês vão ver que vai ter uma outra ferramenta ali no SIG, que vai verificar, né, para o mapa de poços, em qual polígono de estação de captação de água você está agora dentro, ou que faz interseção. E aí você... é uma ferramenta que está lá no próprio QGIS, que você escolhe o atributo do polígono aqui de captação e traz essa informação para uma coluna a mais
né? Você preenche uma coluna a mais na tabela de poço, guardando qual é a estação de captação de água. Por isso que eu consegui fazer aqui, aplicar depois uma legenda, né? Uma estilização para a base de poços, usando ali aquela opção categorizado do QGIS para esse novo atributo que guarda agora a qual estação de captação da água ele pertence para cada poço. Tá? E dessa maneira, foi só isso que ele pediu, né? Quais são os poços? Tá, é isso mesmo. Bom, quem quiser repetir, eu coloquei no roteiro prático de vocês vão ver lá o arquivinho de exercícios, eu coloquei ali esse exercício 4.2 para ser repetido utilizando a função Voronoi Polygons. Tá? Isso é porque alguns alunos meus que fazem curso comigo utilizam TerraView, e no TerraView a gente não tem essa interface gráfica igual do QGIS. Mas não tem problema nenhum, né? Você pode agora pegar essa função, só que, na verdade, para executar essa função, eu preciso do apoio de outras funções. Porque essa função Voronoi Polygons, ela pede que todos os pontos estejam agrupados num único tipo de chamado multipoint. Tá? Então, eu não posso ter cada ponto num registro da tabela. Eu tenho que ter todos os pontos num único registro do tipo multipoint. Então, eu vou ter que fazer uma combinação, na verdade, do Voronoi Polygons com o stCollect. Essa função faz o que, então? Ele agrupa todos os pontos, tá, para você exatamente usar o Voronoi. Então, você, internamente, ele tá convertendo point, né? Cada pontinho individualmente ele está convertendo agora num único registro do tipo multipoint. E aí você consegue usar o Voronoi Polygon, tá? Só que o Voronoi Polygons ele cria como saída uma única geometria chamada Geometry Collection. Tá? E para voltar e ter agora cada polígono individualmente para cada ponto de entrada, eu tenho que combinar com essa função aqui, stDump. Né? Eu estou explicando tudo isso porque, na verdade, lá pela interface do QGIS, ele já resolve para a gente tudo isso. Tá? Eu não tenho que me preocupar. É que as funções, isoladamente, muitas vezes, elas precisam de apoio de outras. É o caso aqui da função de Voronoi Polygons. Tá? E depois eu tenho que usar uma expressão em SQL para pegar as colunas que estavam no mapa de pontos das estações de captação de água e copiar essas colunas aqui para o mapa de polígonos de Voronoi. Tá? Então eu faço um select, criando uma outra tabela, pegando todas as colunas da tabela de captações e verificando, né, exatamente, atualizando esses atributos em função da interseção de cada ponto com o polígono de Voronoi correspondente. Tá? E aí você tem, então, a cópia desses atributos todos para essa tabela aqui de saída. Ok? Bom, então, se vocês tiverem interesse, é só executar lá. No roteiro eu coloquei ali o passo a passo, na verdade tem outros comandos ali intermediários, tá? E basta ali vocês tiver a curiosidade, né, de fazer esse exercício. Deixa eu só pegar ele aqui. Semana 4 aqui. Quatro, 2, né? Tem um errinho ali.
Então, olha, quando você usa essa função, tá vendo que eu falei que é uma combinação, né? Eu tenho que agrupar todas a coluna geométrica. Ah, cuidado com aqui, tá? Eu coloquei esse comando aqui porque, na verdade, esse comando, a geometria de estações, elas foram inseridas no banco com o aplicativo TerraView do INPE. Então, o nome da coluna não é Geom, é OGR Geometry, tá? Então, se vocês forem fazer com o shape de vocês que foi colocado com o QGIS, é só trocar aqui OGR Geometry por Geom. Você vê que eu coloquei a função stCollect, que vai pegar todos os pontos e jogar para um multipoint. Depois ele executa o polígonos de Voronoi e depois faz o inverso. Pega, transforma o Geometry Collection em geometria de polígonos, tá? Criando uma coluna Geom aqui de saída a partir dessa tabela. E aí esse select, na verdade, para materializar isso, né, a gente repete ele depois aqui embaixo usando o create table com que eu fiz aqui em cima. Como essa coluna, inicialmente, ela é criada essa tabela de saída é criada somente com a coluna Geom, eu adiciono uma coluna como do tipo serial e chave primária para essa tabelinha que foi criada acima. Então, é mais um outro comando que eu aplico. Depois, quando você cria esse polígono aqui, né, a função de Voronoi Polygon, ele não diz qual é o EPSG. Então, se você olhar na documentação aqui, ele cria o polígono, mas ele não seta, né? Ele não diz qual que é o EPSG dessa geometria. Lógico, tem que ser o mesmo do que da geometria aqui de entrada. Então, você faz a alteração aqui, né? Eu altero aqui, olha, com o comando stupdate, eu altero a tabela que foi criada na coluna Geom que foi adicionada para o EPSG 4618. Então, eu dou esse update geometry SRID faz isso, ok? Bom, e aí depois você pode usar aqui aquele comando para copiar daqui para cá, enfim, tem a sequência de comandos todos aí. Vai ter uma pegadinha ainda, porque tem uma geometria que está com ID duplicado, tá? E aí você não vai conseguir fazer isso, tá? Porque é uma chave primária ali, você não vai conseguir mexer. Aí eu uso um comando aqui para apagar um registro que está duplicado, tá? E aí, na sequência, eu executo de novo aqui os comandos, tá? E aí, no final, eu tenho o mesmo mapa criado com o QGIS, você criar esse mapa agora com uma sequência de comandos em SQL. Ok? Então, fica a curiosidade. No exercício lá, basta o print do que vocês fizeram com o QGIS, tá bom? Não precisa colocar o print em SQL, não. Tá certo? Bom, na sequência aqui, então, nós vamos falar sobre uma outra ferramenta também que utiliza como dado de entrada uma malha de pontos. Então, a finalidade é avaliar quantos pontos, qual que é o cluster, né? Qual que é o agrupamento desses pontos, né? Que você quer mapear a partir de um dado matricial, você tem uma noção espacial mais rápida aí desses agrupamentos. A questão toda é quantos pontos são necessários, né? Não adianta você ter meia dúzia de pontos para uma área muito grande. Você tem que ter uma densidade de pontos que permita exatamente você usar uma função de densidade aqui, né, que é exatamente o kernel, é uma função de densidade por o número de pontos por área. Então, essa densidade eu tenho que ter uma certa quantidade de pontos significativos aqui, tá? E isso pode ser usado em áreas como epidemiologia, área de crime, geologia, a ocorrência de acidentes em trânsito, enfim, várias aplicações aí, né?
Aqui até uma brincadeira que foi feita com o jogador Neymar aí, que foi colocado um sensor, né, que media a localização dele em campo, né, e aí foi feito o mapa de Kernel, exatamente medindo ali a, a área mais quente, onde ele predominava ali durante as partidas de futebol aí durante um período, tá? Bom, então isso a função é essa daqui, é uma função de densidade de probabilidade, né? E nessa função tem um parâmetro muito importante aqui, que é essa largura de faixa, que ela controla, entre aspas, ali o que a gente chama de amaciamento da superfície gerada. Então, quanto maior essa faixa de largura aqui, mais pontos ele vai agrupar para poder calcular na grade de saída qual que é a densidade naquele ponto. Tá? Então, sendo que o N aqui na função representa o número de eventos, né, que você tem. E tem outro detalhe. Esse número de eventos aqui, ele considera isoladamente, né, no caso aqui do Neymar, somente a latitude e longitude numa data e hora, num dia. Né? Mas a gente vai ver que algumas aplicações você pode dizer que não só a localização te interessa, mas essa localização ela pode ter uma importância relativa em relação a outras posições. E aí você pode usar, inclusive, um atributo numérico que você dá uma importância diferenciada aí para os eventos de pontos que você tem na sua malha, tá? Então, essa faixa, essa largura de faixa é como se fosse isso aqui, né? Um raio aqui na base aqui da função de probabilidade, que se você põe ela muito pequena, você vai criar clusterzinhos, bolinhas pequenas, né? Em volta de algumas ocorrências. Já se você aumenta isso, você já começa a pegar uma quantidade maior de pontos. E aí, né, vem aquela, professor, quanto que eu uso então? Não tem uma receita de bolo, que vai depender da distribuição dos pontos que você tem em cada situação. Para cada tipo de dado que você tem, às vezes para uma mesma área, né, ocorrência de crime, né, às vezes não tem nada a ver com outro parâmetro qualquer que você esteja analisando ali, né, ocorrências da Covid, por exemplo, né, a ocorrência da Covid tem a ver, por exemplo, onde tem o maior agrupamento ali de áreas mais densamente urbanizadas, que é o contrário da ocorrência de crime, que às vezes está mais na periferia da cidade. Então, a largura de faixa aqui é você que vai, muitas vezes, testar uma, duas, três, ver aquela que fica melhor, né, porque senão você pode ter produtos diferenciados aí, né? Então, você vê que cada pixel aqui da grade de saída, que agora já foi aplicada uma legenda aqui, né? Você com diferentes, né? Com uma largura de faixa muito pequena, você acaba gerando agrupamentos aqui que quase que é o próprio ponto de entrada, né? E, na verdade, não é isso que você quer pegar os grandes agrupamentos, ou os médios. Então, você que vai definir essa largura de faixa aí, mais adequada para a sua área, tá? Bom, nós temos aí também um outro exercício que eu quero determinar para o estado de Goiás, né? Verificar se existe uma correlação entre os poços tubulares de maior vazão. Então perceba que aqui agora novamente esse mapinha de poços. Então ele tem que estar representado pela uma geometria de ponto. É aquela camada lá, poço tubular PTO-GO, que eu pedi que vocês criassem naquela consulta em SQL. E que eu não vou analisar somente a localização de cada poço. Eu quero considerar que cada poço ele tem uma importância relativa
em relação a um atributo que está lá na tabela de poço, que é a vazão, né, gente? Então, aqui no QGIS, ó, essa tabela de poços aqui tubulares, aqui, você tem uma coluna aqui, ó, vazão. Então, ele tem aqui quantos metros cúbicos, né? 20, 13, 8, 9, né? 6,9, 2,5, 26, né? Então, esse atributo vazão, eu quero, antes de aplicar o kernel, eu quero dar uma importância relativa para eles. Mas não vai ser em função do próprio valor da vazão. Vai ser em função de uma ponderação, né? Porque a gente falou dessa funcionalidade ontem, né? Naquela revisão ali da análise, né? A ponderação é eu pegar um atributo aqui e atribuir pesos. No caso, eu estou pegando vazões menores do que 10 metros cúbicos, eu vou dar o peso 1. Então, ele vai ser considerado como um ponto único. Já se eu tenho uma vazão com pesos maior do que 10, menor ou igual a 25, eu vou dar um peso 3. E aí, é como se esse poço aqui, nessa condição, ele existisse 3 vezes, né? Então, dessa maneira, eu estou dando uma importância relativa para cada poço, tá? E lá no QGIS, vocês vão ver, vão lá, inclusive, ensinar uma ferramenta bacana lá da calculadora, que é você usar, se não me engano, acho que foi o Case que eu utilizei. Deixa eu só verificar aqui se foi isso mesmo, né? Cadê aqui? Então, aqui nesse exercício de poço, olha, então eu vou aplicar os pesos e, foi o case, ó, tá vendo? Então, a função case é isso daqui, ó. Eu vou pegar o atributo vazão, tá? E estou usando aqui a calculadora para dizer que atualizar um campo existente. Então, na verdade, eu crio primeiro aqui atrás, eu crio uma coluna vazia, do tipo inteiro, tá? Porque eu vou colocar pesos de 1 a 10, e aí eu uso, se a vazão é menor ou igual a 10, then 1, né? Porque eu estou atualizando quem? Na ferramenta aqui de calculadora de campo, eu estou atualizando a coluna peso-vazão, que eu acabei de criar acima e ela está vazia, né? Está tudo com valor nulo. Então, then, se está nesse intervalo, peso 3. Then, nesse outro intervalo, peso 5, papapá, papapá. Se não, maior do que 150, peso 10. Então, qualquer poço que tenha uma vazão superior aí a 150 metros cúbicos, ele vai ser computado como se ocorresse 10 vezes a sua geometria. Então, ele vai dar uma importância maior para esses poços, ok? E aí, você aplica o mapeamento de kernel. Então, perceba que você vai dar aquele raio de busca, né? Que é aquela largura de faixa, olha, e cuidado com isso, tá? A interface aqui, ó, ele vai dar a advertência aqui que está em graus. Então, cuidado, se você está pensando numa faixa de largura em metros, eu quero 100 metros. Então, cuidado aqui que a unidade aqui está em graus. 100 graus, putz grilo, você quase que deu a volta no globo todo, né? E não é isso que você quer. Então, você quer um raio aqui, pensando aqui em 100 metros, 200 metros, 500 metros. Então, a unidade aqui tem que estar em metros também. Então, veja lá que você vai ter que escolher mudar a tela, a projeção da tela ou da camada. Não me lembro qual que ele exige lá. E depois você vai ter que definir uma quantidade de linha-coluna, né? E aqui, gente, aí você tem que ser coerente também, né? Porque até o teste que eu fiz aqui, né? Eu coloquei aqui uma quantidade de linhas e colunas, né? E ele, como aqui está em graus, ele já coloca até o tamanho do pixel aqui
que vai ser criado para preencher essa quantidade de linha e coluna. E aí ele está dizendo aqui que o tamanho do pixel vai ter que ser aqui 0,01 graus. Tá? Ou o contrário, você pode digitar o valor em graus e ele te dá o número de linha e coluna. Mas cuidado, que às vezes você, né, se for criar uma quantidade muito grande de linha e coluna, né, de repente o teu computador não tem capacidade de armazenar essa quantidade toda de um arquivo matricial. Porque você entra com um mapa vetorial de ponto e sai com uma imagem matricial, que é exatamente o mapa de densidade, de probabilidade, aí, conhecido como mapa de calor. Tá? Uma vez criado esse mapa de calor, eu quero verificar, então, né, na verdade a questão aqui em cima era verificar, então, se existe uma correlação desse mapa de calor aonde eu tenho municípios com uma maior população. Então a gente espera exatamente isso, né? Aonde eu tenho cidades com mais população, você imagina que ali a vazão dos poços ali é maior, o agrupamento, o cluster de poços também é maior, para justamente atender uma população maior. Então, eu quero que vocês, para finalizar aqui, calcule aí o coeficiente de correlação entre o quê? Entre o mapa de kernel e a população. E para isso você vai preencher, né, usando o mapa de calor para a tabela de município, qual que é o valor médio ali da densidade. E aí você, pegando as duas colunas, você faz o gráfico de scatter plot. Se não me engano, acho que aqui no próprio QGIS tem uma ferramenta, né? Eu só não me lembro se é um plugin que tem que instalar, mas está lá no roteiro também. E aí você faz exatamente esse gráfico de correlação entre as duas camadas, tá? Desculpa, entre os dois atributos aqui. Só que aqui ele faz só o gráfico, né? Ele faz na verdade, ele faz o scatter plot. Ele não traça aqui a linha de regressão, mostrando se é uma regressão positiva, negativa. E aí, na verdade, se você quiser essa análise de correlação, mais facilmente você pode fazer isso no CorelDRAW, CorelDRAW não, desculpa, no Excel. Tá? Então você exporta ali para o Excel a coluna de população em 2008, a coluna da densidade média dentro de cada município, né? A densidade ali, o calor dentro de cada município, e pega as duas colunas e calcula o R. Tá? Então você tem essa funçãozinha do Excel chamada Correl, né? Aí abre entre parênteses aqui, marca as duas colunas, ele vai dizer aqui, ó, que deu 0,36. Então, se deu 0,36, você está mais ou menos nessa correlação aqui, né? Ela é positiva. Então, você tem uma nuvem de pontos, né? Você vê que o número é pequeno. Então, é uma correlação fraca pela própria nuvem de pontos aqui. Você vê que tem pontos bastante aqui e mais alguns aqui até meio alinhado, né? Depois tem um outro mais aqui para frente. Então, os pontos estão relativamente espalhados. Eles não estão concentrados, então a correlação não é alta e nem ela é perfeita, né? Senão o valor R aqui seria o valor 1 positivo. Se for valor menos 1, seria a correlação inversa, né? Seria dizer a mesma coisa que onde eu tenho maior população, eu tenho uma menor vazão dos poços, ou o mapa de calor ali, ele é menor. E na verdade não é isso que ocorre na prática, né? Então a gente espera, ou é esperado uma correlação, mesmo baixa, ela sendo positiva, ok? Então vocês devem chegar num valor parecido com esse aqui, tá certo? Alguma pergunta? Tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Ok. Bom, e para finalizar a aula de hoje, a gente tem aí mais um exercício aonde eu vou apresentar para vocês aí
Como que a gente poderia usar uma ferramenta de suporte à decisão quando a gente tem várias variáveis ambientais para serem pensadas, ou variáveis geográficas, na verdade, aí, para a tomada de decisão. Então, a gente tem que pensar aí nessas 4 etapas, né? Na definição do problema, pensar, né, como formular o problema com uma necessidade de gerar um novo estado que me mostre exatamente ou que me dê o indicativo para a tomada de decisão. A busca de alternativa, né? Estabelecer as diferentes alternativas no mercado em função das ferramentas que você tem eventualmente disponível num SIG ou no outro. Né? Então, por isso que também aprender um único SIG não faz sentido. Né? Uma pessoa com conhecimento em geoprocessamento, ela surfa por vários softwares, porque às vezes ela sabe que um SIG tem uma ferramenta, no outro SIG tem outra ferramenta parecida, mas com outros parâmetros mais sofisticados, e aí você consegue surfar entre os diferentes softwares para poder resolver, né? E analisar, né, exatamente em função dos diferentes modelos que pode ter para solução das alternativas aí. Poder avaliar as alternativas, ver aquela que realmente é mais útil para o dado que você tem, e a seleção realmente das alternativas possíveis ali, você poder ordenar as opções que você tem e dizer, não, essa realmente foi a mais interessante por causa disso, disso e disso. Inclusive aqui no INPE tem várias teses bem interessantes de alunos que comparam exatamente técnicas para essa coisa de tomada de decisão, né? Usando operações booleanas, usando operações bayesianas, né? Aquela que tem, se tiver isso, então usando uma função de probabilidade ali condicional, né? Usando a lógica bayesiana, e usando também funções geoestatísticas, né? Que cria aí camadas para serem cruzadas depois com outras camadas que te dão também alternativas às vezes mais interessantes, mas tem que saber como funciona cada uma dessas técnicas para não ser um mero apertador de botão, né? Bom, e aqui eu apresento uma das técnicas muito antigas aí, né? Desde 1978, né? O Thomas Sachs criou essa técnica aqui chamada AHP, que é utilizada aí para diferentes fatores, né? Quando você tem, na verdade, diferentes fatores que contribuem para uma tomada de decisão, né? Como fazer para determinar a contribuição relativa de cada um desses fatores? Porque às vezes se você tem só 2, como eu já disse ontem, né? Fica até fácil. Se estou dizendo que esse aqui é mais importante 70%, sobrou 30% para o outro. E aí você fechou a tua probabilidade total de 100%. Mas, se você tem 2, 3, 4, 5, né? Qual que é o peso que você vai atribuir para cada um, e pensar nisso simultaneamente se torna praticamente impossível. Então, a gente tem essa técnica que ela trabalha a tomada de decisão baseada aqui em análise pareada 2 a 2. Você dá uma importância relativa a cada 2 atributos, tá? Conforme uma escala de pesos pré-definida, e ele depois, inclusive, te dá uma razão de consistência. Porque não adianta você fazer uma análise pareada e você puxar sempre a sardinha para uma variável ambiental só, né? Não faz sentido. Senão você não estaria usando uma técnica hierárquica, né? Então você usa, normalmente esses pesos são definidos aí de 1 a 10, de 1 a 9, tá? Então, se você diz que a importância é igual, o peso é 1. Se você diz que a importância é 3, é uma importância moderada. Aí tem o 2 que ficaria no meio ali. Já uma importância essencialmente melhor, uma importância demonstradamente melhor, ou uma importância extremamente melhor do que a outra. Então, você pensa nesses pesos aí
entre 1, 2, 3 até 9, né, camada por camada, a cada par de camadas. Então, a técnica faz isso da igualdade para a superioridade. Se for o contrário, se você for dizer, por exemplo, pensando numa questão ambiental qualquer lá, o solo é mais importante do que a declividade do terreno. Aí você vai estar analisando de igualdade para maior. Mas e se for o contrário, se for o outro que é mais importante? Não tem aqui essencialmente pior. Então, o que a gente faz na prática é inverter a ordem de comparação. Aí você coloca que a declividade é quanto mais importante do que o tipo do solo. Tá? Então, na interface ali das ferramentas, ele faz isso. Tá? Então, como eu disse, tem uma razão de consistência, que é dado por essa regrinha aqui. Tá? E, inclusive, se essa razão de consistência der muito baixa, você é até advertido ali para que melhore ali na análise pareada para poder realmente ter uma análise mais consistente. Ok? Bom, o que nós podemos fazer para demonstrar essa técnica, né? Eu preparei aqui de uma forma bem simples 4 camadas, né, para uma área aqui da cidade de Caraguatatuba, no litoral aqui de São Paulo. Né? Então você tem aqui uma camada que reflete os tipos de rocha, você tem uma camada que reflete ali os dados de geomorfologia, isso é, as formas de relevo, uma outra camada que diz qual é o substrato ali pedológico, né? Qual é o solo dessa região. E uma última camada que é o uso e ocupação do solo. Então, dizer se tem área urbana, se tem uma área densamente urbanizada, se tem uma área de cultura, se tem uma área de extração extrativista, o que eu tenho dentro desse município aí, tá? Então, na verdade, cada um desses mapas, eles eram mapas aí cloropléticos, né, com um atributo associado aí para classes de solo, geologia, geomorfologia e uso da terra. Então, para cada um desses mapas, eles já foram convertidos, tá? Inclusive, essa operação foi explicada, que vocês vão precisar dela lá naquele exercício proposto de segunda, né, de ontem, que a gente falou daquele exercício proposto, que é converter um atributo dos setores de Niquelândia para um geocampo numérico com uma grade, né, e criar realmente ali um dado raster com pesos que são oriundos de um atributo de um mapa vetorial. Então, essa operação, para não perder muito tempo, né, e demonstrar, na verdade, o que eu quero é demonstrar a técnica do HP que vai definir os pesos entre as camadas. Porque o peso interno a cada classe de solo, a cada classe de uso da terra, a cada classe de pedologia, a cada classe de geomorfologia, esses pesos já foram definidos pelo especialista de cada área. Então, não vou questionar isso. Eu quero que vocês questionem, entre aspas, qual é o peso que eu vou dar para cada uma dessas camadas. Se eu disser que é 25%, eu vou fazer uma média aritmética dos 4 valores aqui, né? E aí eu vou fazendo uma média simples. E não é isso que eu quero, né? Eu quero que vocês pensem nesses pesos, como foi feito nesse trabalho aqui de um colega do INPE, né, o Edson Crepani e o José Simeão, que publicaram esse paper aqui, está até no SBSR aqui organizado pelo INPE, né, que é um simpósio nacional aí de sensoriamento remoto, onde eles usaram aí essas camadas pensando na vulnerabilidade a movimentos de massa. Movimentos de massa é massa mesmo, solo, rocha, relacionado aí a escorregamentos, né, ou deslizamento de terra. Nessa região da Serra do Mar, que é muito crítica realmente,
e é onde realmente tem o maior número de óbitos quando tem esses desastres, né, como o da região serrana do Rio, e que morreram muita gente aí em função das avalanches de lama que foram exatamente criadas pelos diversos deslizamentos que ocorreram na parte alta da encosta, né, da Serra do Mar. E aí essas barragens temporárias criadas pelo material ali que entupiu o canal da rede de drenagem, né, eles vão estourando um atrás do outro ali e vai criando essa alavanche de lama, né? E agora, esses pesos aqui, percebam, talvez vocês não sejam da área ali, mas não se preocupe, tá? Para cada camada interna aqui, esses pesos eles já foram pensados colocando um intervalo aqui de ponderação, já foram colocados no intervalo de 1 a 3. Então, o valor menor é uma alta, desculpa, é de 1 a 3, sendo o valor maior, alta vulnerabilidade, e o valor menor, menor vulnerabilidade. Então, você perceba que, por exemplo, sedimentos continentais indiferenciados, quer dizer, ou depósitos de encosta inconsolidados, que é aquele material com alta declividade que está parado ainda na região de encostas, né? Então, ele tem um peso alto, peso 3. Tá? Depósitos litorâneos. Depósitos litorâneos é um material totalmente inconsolidado. Mas por que ele tem peso 3? É porque ele é altamente vulnerável. Só que, normalmente, o material litorâneo ele não está na região de encosta. Né? Ele vai estar numa região o quê? De praia. Tá? Então, tem essa ponderação, leva em consideração tudo isso. Tá? Mas se eu pensar só na variável geologia, por isso que foram atribuídos esses pesos. Se eu pensar só na geomorfologia, esse e esse. Então, isso daqui já foi feito. O que está sendo entregue para vocês é um arquivo. Então, vamos lá. Está sendo entregue para vocês um arquivo TIFF de cada camada dessa. E agora eu quero fazer o cruzamento dessas 4 camadas, definindo pesos aqui. Né? Então perceba aqui que nesse exemplo aqui, né, eu peguei aqui, ó, eu coloquei 0,5 para uso, 0,048 para geologia, 0,2 para geomorfologia e 0,1 para uso do solo, ou para solo, desculpa. E no final, então, eu fiz o quê? Uma soma, né, de 4 camadas matriciais, então é um overlay de 4 raster. Eu estou sobrepondo pixel com pixel com pixel com pixel para gerar um pixel de saída. Tá? Só que nessa matemática, nessa aritmética de dados matriciais, eu estou usando pesos diferenciados para cada uma dessas camadas. E aí depois você pode pegar esse resultado final e aplicar uma legenda também com pesos de 1 a 3. Ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho, então, esse site aqui da internet, vocês podem depois pegar esse link que está aqui no slide e entrar nesse site para exatamente você definir os pesos. Né? Antigamente, numa versão mais, acho que a versão 2, acho que até a geração 2 do QGIS, você tinha a técnica HP. Deixa eu até pegar aqui a versão atual, aqui, que eu fiz uma atualização, tá, gente? Inclusive, adianto para vocês que a versão 22 que vocês instalaram no início do curso, ela já sofreu um upgrade pequeno, tá? Ela passou de 2.22 para, se não me engano, acho que era 7, agora já está na 2.22.11, tá? Daí eles devem ter corrigido algumas coisinhas aí. Aí eu peguei essa versão mais recente, deixa eu só verificar aqui se na lista aqui você tem aqui a HP. Você vê que nem aparece aqui mais, tá? Então, realmente, na geração 3 do QGIS, não existe mais esse complemento. É que se você entrar na internet aí, no YouTube, em outros
canais aí, você vai ver dicas de como fazer análise AHP com o QGIS. E aí a hora que você vê o vídeo lá, é um vídeo antigo, utilizando um complemento antigo do QGIS. Como essa ferramenta é uma ferramenta de propósito geral, porque na verdade você pode usar essa técnica AHP até para comprar um carro, né? Você vai na concessionária lá, vai na Volks, ela te dá uma lista lá de um carro lá, de uma categoria de 1000 cilindradas, por exemplo. Aí você vai na Ford, pega um outro carro da mesma potência, vai numa outra loja, pega uma outra marca, pega um outro carro e vê também as mesmas propriedades. Aí você fica maluco, como é que você vai tomar a decisão de qual comprar, pensando em 10, 15 parâmetros simultaneamente? Quem que é mais importante ali na sua tomada de decisão, pensando no consumo, na economia que você vai ter, no conforto, na durabilidade dos componentes daquele carro, enfim, fica difícil, né? Então, essa técnica na verdade, para pensar em critérios. Você vai dizer quantos critérios você tem, e nesse caso aqui eu tenho 4 critérios. Você vai colocar lá geologia, geomorfologia, solo, uso da terra, dá ok, né? E ele vai mostrar, vai construir para você exatamente, né? Ele vai criar uma combinação de N elementos, né? Então, é uma combinação de 4 tomado 2 a 2. Então você vai ter, né? Isso te dá uma combinação de 4 a 2, te dá 6 opções. Então ele vai combinar geologia com geomorfologia, geologia com solo, geologia com uso da terra, geomorfologia com solo, geomorfologia com uso da terra e solo com uso da terra. Então você vê que aqui ele colocou todas as combinações possíveis tomadas 2 a 2. E aí você vai dizer se é igual. E aí, gente, se você colocar tudo 1 aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar peso 25% para cada camada. Aí você vai ter um ranqueamento na hora de verificar aqui a percentagem, você vai ver que vai estar todo mundo com 25%. E não é isso que te interessa. Então, eu vou estar pensando nessas variáveis, então é importante que nessa hora, né, eu vou estar pensando 2 variáveis, né, a comparação entre 2 variáveis, pensando no meu objetivo em vista. Qual que é o meu objetivo? É a compra do carro? É a instalação de uma nova rodovia na minha malha viária, pensando em vários critérios ali, né? Critério de acesso, de distância, de buffer de áreas de preservação ambiental, né? Como é que eu vou definir o melhor local para a instalação de um novo trecho de uma malha viária, pensando em vários critérios simultaneamente? Eu vou pensar neles 2 a 2 e vou dizer, não, esse critério aqui, a geomorfologia é mais importante e ela é peso 3. Lembra que eu falei de 1 a 9, né? Então, ele tem uma importância aqui maior de 3. E se fosse o contrário? Se fosse a se fosse a geologia mais importante do que a geomorfologia. Então você clica aqui aqui ele desmarca o outro. É que coincidiu que nesse slide aqui tudo ficou do lado direito aqui, tá? Mas você poderia inverter a ordem. Você fala, não, aqui para minha situação aqui de deslizamento de terra, a geologia é mais importante do que o solo, né? Então você está pensando assim no tipo de rocha, né? É o substrato rochoso que está lá embaixo da camada de solo. E aí você pensar bem, né? Bom, não é bem isso, né? Porque, na verdade, o que vai causar o deslizamento, a rocha é um condicionante secundário ou indireto, né? Porque o que é mais importante é a camada de solo que está sobre o substrato rochoso. Então, por isso que na minha brincadeira aqui, ficou solo em relação à geologia. Tá certo, gente? Professor, Oi.
Uma dúvida. Esse peso aí, equal, Ah, eu não entendi bem. Ele é o peso do primeiro atributo, vai, do geologia? primeiro par. Do Não. primeiro par, geologia com geomorfologia. O que você acha? Ah, Ele é igual à importância, né, para a sua aplicação? ah, Ou não? sim. Ele é ligeiramente maior, ou ele é muito maior, mais importante seria o 9. Tá? E se for o contrário, você clica no parzinho aqui de cima, você inverte. Em vez de clicar em geomorfologia, você clica em geologia. Então depende do teu objetivo em vista aí. É sempre de um em relação ao outro, vamos dizer assim. Exatamente. Por isso que é uma análise pareada. É a cada dois atributos, né, geoambientais que você tem aí, que você vai estar analisando. Porque pensar em todos simultaneamente é uma doideira, né? Não, Sim. tira um pouquinho desse, põe um pouquinho no outro. Ah, não, agora aumenta um pouquinho esse, diminui esse. Não, não é assim. Aqui agora pensando 2 a 2, e tem um critério, tem uma razão de consistência. E essa razão de consistência, ele vai dizer para você que não, tá ok. Opa, não, peraí. Você puxou tudo para o lado ali de uma variável só, você superestimou uma variável em relação às outras. Tá? Não é bem assim. Então ele vai te dar o quanto consistente essa análise pareada foi realizada. Tá? E aí você pode tomar a decisão de salvar isso no arquivo CSV, mas não é o caso. O que eu quero, na verdade, é olhar para uma tabelinha que vai ser apresentada exatamente com as percentagens aqui, né? E aí você vai pegar esses valores aqui, na verdade, e aplicar depois na sua calculadora raster. Então, você vê que aqui o que eu peguei as 4 camadas aqui já ponderadas internamente e estou aplicando agora os pesos. Aqui é 70%, então ficou o quê? 0,707. A outra é 9%, então ficou o quê? 0,095. Tá ok? E com isso você faz, então, na verdade, ele vai criar, né? Você dá o nome de um arquivo TIFF de saída e ele vai criar inclusive essa calculadora aqui, sempre como saída, ele cria um raster do tipo float, tá? Eu acho que double float. Então é cruzamento de, mesmo que as grades de entrada aqui sejam valores do tipo inteiro, ele vai sempre criar um float aqui de saída. Só que agora os pixels aqui eles vão estar ponderados por cada uma das variáveis de entrada. E aí você cria a legenda depois e você tem esse mapa pintado aqui no final. Ok, gente? Então mostrando só rapidamente onde está essa interface aqui, eu acho que eu já tinha carregado ela aqui. Não é esse, é esse aqui. Né? Então esse aqui é o link que estava ali no slide. Então você entrou aqui, você vai dizer o número de critérios, se você disser que é 4, é ok, ele vai te pedir o nome dos 4 critérios. Se você disser que é 5, ele vai te pedir o peso de 5. E aí eu poderia colocar aqui, então, solo, declividade, geomorfologia, geologia e, por exemplo, um buffer de áreas urbanas, buffer urb. Eu quero, né? Estou pensando nas pessoas que estão mais próximas ou mais distantes de áreas urbanizadas para minha aplicação. Aí. Ou um buffer a partir de linhas de alta tensão, se você quiser, né? Depende do que você tem em vista. E aí dou um OK. Então perceba que com 4 ele criaria 6 itens pareados. Como eu coloquei 5, é a combinação de 5, 2 a 2. Isso te dá 10 opções. Então, aumentou agora a quantidade de itens a ser comparados 2 a 2. Então, ele começa tudo aqui do lado direito, então pensando que tudo é igual ou maior, né? Aí você já começa a pensar, não, peraí,
Aqui o buffer aqui é mais importante que o solo. Ele é quanto? Igual ou ligeiramente, moderadamente, extremamente maior, tá? Então você vê aqui que no final ele vai te dar a razão de consistência, né? Ó, ele deu aqui que está muito baixa. Ele até pede para você ajustar isso. E aí ele pinta de verde, inclusive, dando algumas dicas, tá? Então a interface aqui ela tem uma certa inteligência aqui que faz, te orienta para você chegar numa análise mais consistente. Caso contrário, você reveja todos os seus critérios até chegar num valor de consistência aqui legal. E aí você vê que, ó, então você vê que no final aqui ele chegou o quê? Ele chegou em 34% para o buffer de área, os outros tudo 17% e o solo 12%. Tá? Então, realmente a coisa pode não estar consistente para a minha aplicação. E aí você revê isso. Então é um site aí que faz isso de graça para a gente, vocês podem estar utilizando, está aqui em português também, a tradução do site, ok? E depois você pega exatamente esses valores aqui para aplicar lá dentro do QGIS. Tá certo, gente? Então essa... Oi? Muito bom esse aí, professor, esse site aí. Porque essa ferramenta ela tem vários aplicativos, né? Vários SIGs de mercado, você encontra elas, né? No caso do QGIS, ela tinha como plugin em versões mais antigas o atual Spring aqui do INPE, né? Acho que o Paulo até mesmo falou, outra pessoa aí falou que já trabalhou com Spring. Lá a gente tem essa técnica HP disponível. O Idrizi, que é um software muito comum aí na área acadêmica, tem também essa técnica HP. O ArcGIS tem essa técnica também implementada. E caso ela não esteja implementada no SIG que você estiver utilizando, fica a dica desse site aí para fazer a sua análise.